Victor Lustig estava a caminho de Alcatraz, a prisão de segurança máxima mais famosa do mundo. Victor tinha acabado de ser capturado após comandar uma operação de falsificação de notas bancárias. Era algo tão grande que representava um sério risco para toda a economia. Mesmo assim, essa fraude não foi o pior golpe de Victor. Victor liderou vários esquemas para enriquecer rápido e foi talvez o vigarista mais perigoso e bem-sucedido do mundo. Mas acima de tudo, ele será lembrado como o homem que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. Esta é a história real de como um ladrãozinho falido virou o homem mais procurado do mundo. Victor Lustig, como o conhecemos, provavelmente nasceu em 1890 em Ostany, então parte do Império Austro-Húngaro e hoje da República Tcheca. Na verdade, ninguém sabe ao certo, pois sua identidade segue um mistério até hoje. Isso porque, ao longo de sua vida, ele usou pelo menos 45 nomes falsos diferentes para encobrir seus rastros. Costumava mentir sobre sua identidade e origem. Ele trocava nome, aparência e identidade em cada lugar, sendo um vigarista camaleônico que viajava pelo mundo buscando novas formas de enganar suas vítimas. As informações disponíveis indicam que a infância de Victor foi miserável. Acontecem numa casa de pedra escura em área pobre da cidade. Ele descreveu seus pais como os camponeses mais pobres, que mal conseguiam alimentar e vestir seus filhos. Eles se separaram quando Victor tinha 8 anos e o mandaram morar com alguns parentes, uma situação que ele achou completamente insuportável. Quando completou 12 anos, Victor concluiu que seria mais feliz sozinho, então largou a escola e fugiu de casa. Ele passou a viver nas frias ruas de cidades europeias e, por isso, recorreu a furtos e pedir esmolas para comer. Mas um evento marcante em 1903 o fez optar pela vida criminosa. Na época, Victor era um excluído de 13 anos, lutando para sobreviver nas ruas de Budapeste. Numa noite de primavera, ele revirava desesperado as lixeiras de um hotel chique em busca de comida, quando viu um casal se preparando para comer em uma varanda do hotel. Victor viu os garçons servindo vários pratos, preparando um banquete digno de rei. Mais comida do que Victor já viu na vida. E mesmo assim, Victor continuou assistindo, horrorizado, enquanto o casal não comia nem um único pedaço da comida e ia direto para o quarto. Victor não acreditava. Tanta comida deliciosa ali e eles nem iam comer, certo? Naquele momento, Victor percebeu que algumas pessoas podiam viver assim. Forçado a comer restos do lixo, ele nunca se sentia culpado por enganar quem tinha mais que ele. Depois disso, Victor passou de apenas batedor de carteiras para sobreviver a furtos mais avançados e, mais tarde, a arrombamentos. Quando completou 18 anos, Victor já havia aperfeiçoado todos os truques de cartas que existiam. Ele virou mestre em prestidigitação, conseguindo trapacear no pôquer e enganar pessoas nas ruas. A polícia logo descobriu os golpes de Victor, que cumpriu penas em prisões de Budapeste, Praga, Zurique e Viena. Alguns meses na prisão, às vezes, pouco afetaram seu ânimo. Ele simplesmente passava o tempo na cadeia aprimorando suas habilidades com cartas ou lendo livros. Apesar de Victor ter saído cedo da escola, era um aprendiz dedicado. Ele sabia que ser educado o ajudava nos golpes, tornando-o mais sofisticado e atraindo menos suspeitas. Como muitos europeus de sua época, Victor já ouvira histórias sobre a América, terra das promessas e oportunidades para alguém inteligente e engenhoso como ele. Ele embarcou em um navio rumo aos Estados Unidos para enriquecer, mas duas coisas aconteceram na viagem. Ele levou uns 6,5 centímetros na bochecha esquerda, causado por um marinheiro irritado que achou Victor íntimo demais da acompanhante. O ataque deixou uma cicatriz permanente no rosto de Victor, que ele depois chamaria de joia de honra. Na verdade, foi apenas por flertar com a namorada de outro. Mas a segunda coisa que aconteceu naquele navio para a América foi que Victor percebeu que navios transatlânticos como aquele eram o terreno de caça perfeito para vigaristas como ele. Os convéses da primeira classe estavam repletos de ricos que ele podia abordar e enganar facilmente. Para Victor, era como pescar em um barril.
Depois passava uma semana em um navio cruzando o Atlântico. Atender o máximo de passageiros ricos, depois desembarcar e repetir em outro navio com novos passageiros. E assim, os anos seguintes foram de vida fácil para ele, indo e voltando nesses navios entre a Europa e a América. Ele costumava enganar navios, fingindo ser um produtor musical famoso, buscando investimento para uma produção da Broadway que só depois descobriam não ser real. Os bons tempos de Victor acabaram com a Primeira Guerra Mundial, pois cessaram os cruzeiros de lazer entre América e Europa. Agora, quanto ao que Victor realmente fez durante os anos de guerra, isso é um pouco misterioso, embora ele definitivamente não tenha participado de nenhum combate. Após a guerra, Victor apareceu em Nova York, e o homem que desembarcou no cais estava muito distante do garoto sem teto que um dia teve que vasculhar latas de lixo em busca de comida. Usando terno sob medida, camisa de seda e sobretudo de lã de camelo, ele se apresentava como Conde Bitfelustig, alegando ser um aristocrata rico exilado. Ele tinha tudo, aparência, fala e postura. Tudo nele mostrava riqueza e sofisticação. Por isso, quase todos que conheciam Victor eram cativados por seus encantos. Victor havia se reinventado mais uma vez e criado uma persona que seria perfeita para aplicar golpes ainda maiores. Em 1919, Victor conheceu e se casou com uma mulher chamada Roberta, que estava tão apaixonada por seu novo marido que permaneceu ao lado dele, mesmo após saber que ele não era conde e lucrava enganando pessoas. A vida pessoal de Victor acabou sendo sua ruína. Veremos isso adiante. Os anos 20 foram um período de excessos para os americanos, e assim uma oportunidade perfeita para Victor, que se aproveitava da ganância deles. Além dos golpes clássicos, ele também atuou como falsificador, criando etiquetas falsas de uísque e selos do governo para contrabandistas. Victor, logo, teve uma ideia melhor: criar uma máquina que imprimisse notas de dólar, mas obviamente não era real. Mas Victor só precisava encontrar algumas pessoas ingênuas o suficiente para acreditar que era real e vender essa máquina falsa para elas por grandes quantias de dinheiro. Victor tinha várias dessas caixas feitas por um carpinteiro habilidoso em Nova York que eram realmente impressionantes. Com cerca de 60 centímetros, acabamento em latão e vários mostradores, Victor dizia que bastava colocar uma nota de $100 verdadeira e um papel moeda em branco dentro. Gire a manivela e aguarde 6 horas. A máquina então imprime uma cópia idêntica da sua nota de $100, resultando em 2 notas iguais. Victor chamava isso de máquina de dinheiro. Agora você provavelmente está pensando: como alguém pode ser burro o suficiente para cair nessa e realmente comprar essa máquina de dinheiro falsa dele? Bem, é assim que o golpe funciona. Primeiro, Victor ia ao banco e pegava um monte de notas de $100 novinhas, o que significava que os números de série estariam em ordem sequencial. Ele apenas raspava e reaplicava o último dígito do número de série em várias notas, criando um maço de $100 aparentemente idênticas. Lembre-se, Victor já tinha experiência com falsificação e só precisava mudar o último dígito do número de série. Então, com um pouco de prática, ele conseguiu aperfeiçoar isso. Em segundo lugar, Victor nunca abordava seus alvos sobre a compra da caixa. Em vez disso, ele primeiro encontrava uma maneira de ganhar a confiança deles. Por exemplo, uma vítima era um apostador rico, então Victor furtou seu bolso e roubou a carteira. Depois, ele devolveu a carteira à pessoa que havia furtado, dizendo: "Ei, você deixou isso cair." Isso imediatamente fez Victor parecer um cidadão honesto e gentil, apenas tentando ajudar, então isso baixou a guarda deles. Victor aproveitou para puxar conversa e conduzir o diálogo sutilmente. Victor dizia que a caixa mágica podia duplicar notas de banco. Ele fingia não querer falar, o que só aumentava a curiosidade das pessoas. A vítima logo implorava para ver a máquina de dinheiro, e apesar de Victor fingir relutância, acabava concordando. Eles iam ao quarto de hotel, onde Victor colocava $100 na máquina. Como Victor inventou que levava 6 horas, eles podiam conversar, jogar cartas ou jantar enquanto a máquina supostamente trabalhava. Quando voltavam, a máquina tinha a nota original de $100 e outra idêntica, como se tivesse sido clonada perfeitamente. Claro,
Na realidade, Victor simplesmente tinha escondido a segunda nota dentro da máquina antes, e elas só pareciam idênticas porque ele usou suas habilidades de falsificação para alterar os números de série e fazê-los coincidir. A vítima ainda teria dúvidas e iria ao banco mais próximo, onde o caixa confirmaria que a nota de $100 era verdadeira. Nada fora impresso em papel de impressão. Era só uma nota de banco que Victor sacou antes. Como o caixa confirmou que era verdadeira, isso geralmente bastava para a vítima crer que a máquina realmente imprimira a nota, como Victor dizia. Mas aqui está o truque. Enquanto eles conversavam, Victor deixava pistas de que estava em uma situação de emergência e precisava de muito dinheiro rapidamente. Ele estava frustrado porque sua máquina levava 6 horas para clonar cada nota de $100, demorando muito. Então, a vítima pensou: e se eu comprar sua máquina de dinheiro? Lembra? Victor focava em pessoas ricas, como empresários ou apostadores que ele via ganhando muito dinheiro em espécie. A vítima acreditava estar fazendo um ótimo negócio ao adquirir a máquina de dinheiro por uma taxa única para uso repetido. Usando essas táticas, Victor vendeu várias cópias de sua caixa de dinheiro por todo o país, por dezenas de milhares de dólares cada uma. Ele mentiu sobre a máquina de dinheiro, dizendo que demorava horas para imprimir cada nota de $100, e isso significava que ele tinha bastante tempo para fugir da área antes que sua vítima percebesse que tinha sido enganada. Quando eles percebiam que tinham comprado uma caixa de madeira sem valor, Victor já tinha ido embora há muito tempo. Mas aqui está o verdadeiro gênio do golpe. Victor repetiu o golpe várias vezes, mas estava seguro porque nenhuma vítima o denunciou à polícia. Quero dizer, como eles poderiam? Você não pode simplesmente ir à polícia e reclamar que sua máquina de imprimir dinheiro falso não funcionou como prometido. Então, a maioria deles simplesmente teve que aceitar que tinha sido enganada. No entanto, houve uma mulher rica para quem Victor vendeu uma caixa de dinheiro que, depois de perceber que tinha sido enganada, passou semanas caçando Victor. O nome dela era Billie Mae Schiebel, e depois de um tempo ela o rastreou até um hotel em outra cidade. Mas aí vem a reviravolta. Quando ela finalmente o encontrou, não houve ameaças nem violência. Em vez disso, ela ficou admirada com a astúcia dele e disse que eles deveriam se tornar parceiros no crime e trabalhar juntos. Na verdade, os dois não só começaram a aplicar alguns golpes juntos, mas também se tornaram amantes. E Victor deixou a esposa para ficar com ela. Mais tarde, ele se arrependeria dessa decisão. Mas, por enquanto, as coisas iam muito bem para Victor e ele já estava planejando o maior golpe de sua carreira. Em maio de 1925, Victor leu no jornal sobre a deterioração da Torre Eiffel. Seria mais barato para o governo francês derrubá-la do que consertá-la. Veja bem, a Torre Eiffel foi construída para a Exposição Mundial de 1889 em Paris e deveria ser temporária, sendo demolida após 20 anos. Em 1909, os parisienses já estavam acostumados com o novo marco, que permaneceu de pé. Em 1925, a Torre Eiffel estava em mau estado e voltou-se a discutir sua demolição. Ao ouvir essa notícia, Victor teve uma ideia que o colocaria no hall da fama dos vigaristas. Ele iria vender a Torre Eiffel. Ele chegou a Paris no mesmo mês, junto de seu parceiro frequente, Dapper Dan Collins. Como todos os golpes de Victor, este também foi planejado e elaborado com cuidado. Victor usou seus contatos no submundo para obter papéis timbrados e credenciais falsas do Ministério Francês dos Correios e Telégrafos, responsável pela Torre Eiffel. Depois, ele ficou em um hotel de luxo em Paris, usando o nome de um funcionário do governo. De lá, ele enviou cartas para 6 dos maiores comerciantes de sucata de Paris, convidando-os ao hotel para uma reunião. Ele disse que era um assunto privado e sensível demais para o público. Ao se reunirem no quarto de Victor, ele fez um discurso ensaiado, em francês fluente, sobre os planos do governo de demolir a Torre Eiffel. Preferi não divulgar a decisão por receio da reação pública. Receberam a informação confidencialmente para fazer ofertas pelos direitos de sucateamento. Os sucateiros eram como massa nas mãos de Victor e ele sabia exatamente como manipulá-los. Ele os fazia se sentirem importantes ao revelar o segredo e depois despertava seu interesse profissional. Victor sabia tudo sobre a torre, medidas exatas e até a quantidade de rebites na Torre Eiffel.
Ele fez o dever de casa detalhadamente, mas Victor terminou com o número que realmente importava para todos ali: 7.000 ri. Essa era a quantidade de ferro de alta qualidade que obteriam da torre. O público de Victor ficou fascinado e já via aquilo como uma grande oportunidade. Todos lhe entregaram propostas lacradas para o projeto. Na verdade, Victor já tinha encontrado seu alvo, André Poisson. Como estava claro, André estava bastante desesperado por aquele grande negócio que levaria sua empresa para o próximo nível. Então Victor pediu para ele ficar para trás para discutir algo em particular. A sós, Victor comentou as dificuldades e limitações de um emprego público. Para Andrei, a intenção era clara. Ele queria um suborno. Curiosamente, isso deixou o sucateiro mais à vontade. Subornos eram uma parte rotineira dos negócios para ele. E isso também explicava por que Victor havia marcado o encontro em um quarto de hotel privado. Então, ironicamente, o fato de Victor ter pedido um suborno foi o que fez Andrei acreditar que todo o negócio era realmente verdadeiro. Assim, Andrei não hesitou em dar um cheque generoso ao homem que julgava ser só mais um funcionário público corrupto. Assim que o negociante saiu, Victor descontou o cheque e pegou o primeiro trem para a Áustria, satisfeito com o trabalho. Ele passou semanas em um hotel de luxo em Viena, esperando ver seu golpe nos jornais, mas isso nunca aconteceu. Logo percebeu que André guardou segredo, por vergonha de ter caído no golpe. Se você pagasse uma grande propina para comprar a Torre Eiffel como sucata, iria admitir publicamente que foi enganado? Mas o fato de André não ter divulgado o golpe nem procurado a polícia deu a Victor outra inspiração repentina. Isso significava que ele poderia aplicar exatamente o mesmo golpe novamente, e foi exatamente isso que aconteceu. Meses depois, Victor retornou a Paris e aplicou o mesmo golpe em outros comerciantes de sucata. De novo, ele saiu com um bom cheque, mas agora a vítima foi a polícia. Então, quando a história veio à tona, Victor achou melhor não tentar a sorte e, em vez disso, voltou para os Estados Unidos. O fato de ele repetir isso mostra o motivo. Golpistas muitas vezes escapam de seus esquemas por muito tempo. As pessoas não admitem que foram enganadas. Para Victor Lustig, porém, ele acabaria indo longe demais e logo começaria sua queda. Ei, pessoal, antes de irmos para a próxima parte da história, só quero dizer uma coisa. Se você acha esses vídeos interessantes, por favor, considere ativar as notificações para Magnates Media. Estou trabalhando em projetos ainda maiores agora, então se você quiser ter certeza de que vai vê-los quando estiverem prontos, é só ativar o sininho de notificações agora. Também quero agradecer imensamente por assistir a este canal. Esses vídeos realmente levam muito tempo para serem feitos, então, de verdade, eu agradeço muito todos os seus comentários e apoio. Então é isso, né? Obrigado por tudo. Agora, vamos à história. Apesar de rico, Victor voltou à América sem intenção de desacelerar. Para ele, nenhum alvo era grande ou pequeno demais. Dizem que ele até enganou o famoso mafioso Al Capone. Victor disse a Capone que precisava de $50.000 para financiar um golpe e que poderia dobrar o dinheiro de Capone em apenas 2 meses. Victor devolveu o dinheiro a Capone após o golpe falhar. Capone, impressionado com sua honestidade, lhe deu $5.000. Claro, esse era o plano de Victor o tempo todo. Ele nunca teve a intenção de fazer nada além de devolver o dinheiro a Capone na esperança de receber uma recompensa. Com a Grande Depressão nos Estados Unidos da América, Victor percebeu que os alvos bem pagos começaram a sumir. Ele voltou a falsificar, mas agora com ambições maiores. Em 1930, ele iniciou um novo esquema, com William Sotz, farmacêutico e gravador experiente. As notas falsas deles eram de altíssima qualidade, chamadas de superdólares por um especialista. E para acompanhar as grandes ambições e a confiança de Victor, eles fizeram notas de $100. Falsificadores preferiam notas baixas por serem menos notadas. As de $100 eram mais vigiadas. Victor sabia disso, mas não se importava. Ele tinha confiança de que seu produto era bom o suficiente para igualar o original. No final das contas, essa confiança excessiva e ousada acabaria sendo sua ruína. Em 1931, Victor mostrou ousadia ao aplicar o golpe da caixa de dinheiro ligando para um xerife do Texas. Quando o xerife percebeu o engano, rastreou Victor até Chicago e o confrontou armado. Mas Victor sempre foi um bom de lábia, mesmo sob pressão, e simplesmente explicou que a máquina provavelmente estava com defeito.
Ele pediu desculpas ao xerife e ofereceu $50 mil, o dobro do valor pago pela Caixa. O xerife saiu satisfeito, mas logo percebeu que foi enganado novamente ao receber dinheiro falso. Esse foi o primeiro grande erro de Victor, pois o colocou no radar do serviço secreto. Naquele tempo, o serviço secreto focava em combater falsificadores, não em proteger o presidente. Ao descobrirem um grande pagamento com notas falsas de $100 de alta qualidade, perceberam tratar-se de uma grande operação. Eles não estavam preparados para seu verdadeiro tamanho. Nos últimos anos, Victor e Watts produziram mais de $1 milhão em dinheiro falso difícil de rastrear, já distribuído ao público. Temia-se que a operação destruísse a confiança no dólar e abalasse a economia americana. Em 1934, formou-se uma equipe com agentes do Serviço Secreto, Departamento do Tesouro, policiais de Nova York e patrulheiros estaduais para capturar Victor. Uma denúncia anônima levou à captura de Victor em maio de 1935, ao fornecer às autoridades o endereço da central de falsificação. Em 10 de maio, a polícia interceptou uma ligação informando que Victor chegaria lá em um horário específico. As autoridades garantiram a prisão de Victor assim que ele apareceu, levando-o direto para a cadeia. Mas de quem a polícia conseguiu essa informação? Acredita-se amplamente que a denúncia anônima veio de Billie Mae, com quem Victor teve um caso. Mas aparentemente, depois que Victor terminou com ela para ficar com uma nova parceira, ela deu a dica para a polícia por raiva e ciúmes. Mesmo assim, Victor podia pegar décadas de prisão. Nenhuma lábia bastaria para livrá-lo de ser acusado de fabricar milhões em dinheiro falso. Em setembro daquele ano, Victor somou mais um feito à sua notável ficha criminal. Quando ele escapou do centro de detenção federal em Manhattan, que supostamente era a prova de fugas. Ele fez uma corda de 15 metros com lençóis e cortou as grades usando um alicate que alguém havia contrabandeado para ele. Descendo pela lateral do prédio com uma corda de lençol, ele fingiu ser limpador de janelas, limpando-as casualmente. Ele não parecia estar fugindo. Confiante como sempre, Victor até deixou um bilhete no travesseiro para provocar os guardas sobre sua fuga. Victor já tinha fama tão notória que muitos recursos foram gastos para achá-lo de novo. Ele foi capturado em menos de um mês após fugir do centro de detenção. Desta vez, Victor não teria como fugir, pois foi condenado a 20 anos na temida prisão de segurança máxima, Ilha de Alcatraz. Tecnicamente, Victor Lustig não foi condenado, pois, a essa altura, ele usava o nome Roberto Miller, que alguns acham ser seu verdadeiro nome, descoberto pelas autoridades. Mas o que sabemos com certeza é que Victor, ou Roberto, ou seja lá quem esse vigarista realmente era, passou o resto da vida atrás das grades. Ele sempre reclamava aos guardas de Alcatraz sobre uma doença, mas achavam que era fingimento. Pela primeira vez não era. Ele morreu de pneumonia em 11 de março de 1947, aos 57 anos de idade. O atestado de óbito indicava sua profissão como aprendiz de vendedor, título modesto para um dos vigaristas mais ousados e bem-sucedidos da história. No entanto, ele certamente não é o vigarista mais famoso. Essa honra talvez seja de Charles Ponzi, já que até hoje ouvimos esquema Ponzi sobre seu golpe. Mas se você quer saber a verdade sobre Charles Ponzi, não perca este vídeo aqui que conta toda a história maluca. Te vejo lá. Valeu!